Olá, gravateiros! Voltei um pouco resfriado, é verdade, mas vivo, sem gravata. Hoje com um assunto muito importante. A Turquia está se estrepando e o Brasil, hein? Ó, gringaiada, cuidado, hein? O Brasil não é a Turquia, mas... Solta a vinheta, Ferrugem! É isso aí, gravateiros e gravateiras, eu aqui resfriado, mas muito feliz. O meu melhor remédio, sabe qual foi? A notícia de que superamos a nossa meta de 2.000 gravateiros e gravateiras inscritos aqui no Economia Sem Gravata. E é isso aí, aqui nós temos meta, e quando a gente atinge a meta, a gente dobra a meta. Ô Ferrugem, para de colocar tia, Ferrugem. O pessoal vai achar que eu tenho preferência política aqui, todo mundo sabe que eu não tenho nenhuma preferência política, a análise é isenta, deixa a tia pra lá, porque aqui é o seguinte, aqui a gente tem meta, e quando a gente atinge a meta, a gente dobra a meta, vamos rumo aos 4.000 gravateiros e gravateiras. Vamos lá, pessoal, se inscrevam no canal, toquem no sininho, compartilhem e dê um joinha aqui no vídeo se vocês gostarem, combinado? Muito bem, o assunto de hoje é economia. O que está acontecendo com a Turquia que está derretendo, hein? A lira, que é a moeda turca, já caiu quase 45% esse ano. Bom, na verdade, a gente tem de um lado um doido chamado Erdogan, que é o presidente da Turquia, de outro um outro doido chamado Trump, e toda vez que dois doidos resolvem brigar, normalmente não acaba bem. E é o que está acontecendo. Claro que é preciso ficar bem claro aqui que a Turquia já vinha acumulando alguns problemas econômicos e a recente decisão do Trump de dobrar a tarifa do aço e do alumínio turco, isso apenas foi o estopim de uma piora financeira. Mas insisto, havia problemas econômicos gerados pela gestão populista do senhor Erdogan, que aliás acabou de ser reeleito no mês de junho. Então, não vamos aqui só culpar o Donald Trump. O Trump dobrou a tarifa e isso prejudicou a Turquia. Não é bem assim. A verdade é que a Turquia tem os seus problemas e vai ter que lidar com esses problemas se quiser dar uma volta por cima. O resto é bravata, é discurso do Erdogan, que é um populista, está aproveitando a situação para se fazer de coitadinho e dizer que agora os Estados Unidos estão virando as costas para a Turquia. Ele começou já a falar com o Putin na Rússia, começou a comprar petróleo do Irã. Ou seja, pessoal, aonde vai acabar essa complicação geopolítica eu não sei, mas as implicações econômicas são que nos interessam aqui. Por quê? Porque o Brasil é considerado um país emergente, assim como a Turquia. E quando um emergente entra em colapso, entra num processo de, digamos assim, de piora acentuada da sua economia, os demais emergentes são contaminados, principalmente a coitada na nossa vizinha Argentina. Convenhamos, é a que mais tem sofrido com as recentes turbulências na Turquia. Mas o Brasil não passou incólume, não. O nosso real continua se desvalorizando em relação ao dólar, a bolsa aqui vem caindo gradativamente e isso traz, claro, complicações na nossa economia. Agora, importante a gente deixar bem claro aqui, o Brasil não é a Turquia. Por quê? Porque o Brasil tem alguns diferenciais em relação à situação econômica da Turquia. Ferrugem, me ajuda aqui, vamos colocar aqui os números do Brasil desse lado e os números da Turquia desse lado para a gente fazer um comparativo. Eu selecionei aqui, minha colinha, 4 indicadores para a gente poder comparar. Começando com a inflação. O Brasil tem uma inflação hoje o quê? De 4,5%. Inflação da Turquia, 16%, incomparável. Lá eles têm um problema de controle dos preços. Esse descontrole dos preços é fruto quê? De um populismo econômico do Erdogan, que no ano passado turbinou a economia com estímulo ao consumo, com muito gasto público em obras, o que é bom, obra até que é bom. Só que você gasta demais, você gera um déficit público, você piora a inflação e isso obrigou o Banco Central turco a elevar a taxa de juros. E aí vem o segundo dado comparativo. O Brasil tem uma taxa básica hoje de 6,5% de juros e a Turquia 17,75%. E o que os investidores querem? Que o Banco Central turco eleve em pelo menos mais 5 pontos percentuais essa taxa de juros para acalmar o mercado. Por enquanto,
O Banco Central turco tem avaliado, mas não quer ceder às pressões dos investidores. Bom, inflação lá maior, tem também juros maiores. Vamos ver déficit em contas externas. Brasil apenas 0,5% do PIB e a Turquia 5,5% do PIB. Então repare que são 3 indicadores em que a Turquia está muito pior do que o Brasil. E aqui vem a cereja do bolo. Na minha opinião, esse é o grande diferencial do Brasil. Reservas internacionais. O Brasil tem 380 bilhões de dólares em reservas internacionais, enquanto a Turquia tem apenas 98 bilhões de dólares. Então reparem que o Brasil tem um escudo muito maior do que a Turquia. Isso significa que nós estamos totalmente protegidos de uma crise gerada pela Turquia, que, como eu disse, é um país emergente? Claro que não. Na hora do pânico, o investidor estrangeiro tira dinheiro de todos os emergentes e leva para os principais países, no caso China ou Estados Unidos. E a Europa nesse contexto, como é que fica? O investidor está preocupado com a Europa, sabe por quê? Porque os bancos europeus compraram muitas dívidas, tanto do setor público quanto do setor privado, lá da Turquia. E se a Turquia desmoronar, se a bomba explodir, o prejuízo ficará na conta dos europeus. Então, o que o investidor estrangeiro e internacional faz? Ele corre para os Estados Unidos, ou então para o mercado chinês. Tá? Então, o Brasil precisa fazer o que, na minha opinião? A lição de casa. Qual é o ponto ruim? Porque eu só mostrei aqui pontos positivos do Brasil. A nossa situação fiscal. O Brasil tem um rombo muito grande, tem uma dívida trilionária e um déficit fiscal anual previsto de 139 bilhões de reais. Gente, com esse rombo só aumentando, isso vai tornar o Brasil um país mais vulnerável, mais suscetível às crises internacionais. Se por um lado eu destaquei aqui que o Brasil tem uma boa proteção externa, com baixo déficit em contas externas e com um ótimo volume de reservas internacionais, por outro lado, a nossa situação fiscal é sim o nosso calcanhar de Aquiles. Opa, de Aquiles! Ô Ferrugem, edita essa, vai, me alivia essa. É o nosso principal calcanhar de Aquiles. Portanto, o próximo presidente, de novo, tanto faz se ele é de esquerda, de centro ou de direita, o próximo presidente terá de fazer um ajuste fiscal e buscar o reequilíbrio das contas públicas. Caso contrário, qualquer resfriado na Turquia, na África do Sul, na Argentina, em qualquer outro país emergente, na Rússia, vai atingir o Brasil. Ou a gente arruma a nossa casa, volta a crescer com juros baixos, com inflação sob controle, ou amanhã a gente pode estar aqui lamentando que nós viramos uma nova Turquia. Ok, pessoal? Vamos agora ao quadro Pergunte ao Nogueirinha. E no quadro Pergunte ao Nogueirinha de hoje, a pergunta vem de onde, Ferrugem? Não estou enxergando, Ferrugem, estou ficando cego. Ah, sim, de Campinas, interior de São Paulo, a Janaína Fonseca pergunta o seguinte: Nogueirinha, é verdade que tem CDB de banco pequeno que paga muito mais que o Tesouro Selic? Aprendeu, hein, Nogueirinha? É isso aí, Janaína. Nogueirinha tá certo, é verdade. Você tem CDBs de bancos pequenos pagando, por exemplo, hoje, para investimento de um ano, 120% do CDI. O CDI, como eu já expliquei aqui, é praticamente a taxa Selic. É aquela taxa que os bancos cobram entre si nas transações interbancárias. Janaína, eu vou te dar uma dica. Num dos próximos programas, vou fazer um comparativo aqui na Economia Sem Gravata entre o Tesouro Selic e o CDB. E eu vou pegar CDB de grande banco e CDB de banco pequeno. Vou mostrar para você que tem uma diferença enorme. Fique ligada, tá bom, Janaína? E façam também como a Janaína, enviem perguntas ao nosso querido Nogueirinha. Não vamos deixar ele chorar como aconteceu em algumas edições passadas, tá bom, pessoal? De novo, se inscrevam no canal, toquem no sininho, compartilhem, dê um joinha. Superamos a marca de 2.000 inscritos, dobramos a meta, vamos agora a 4.000 inscritos. Um grande abraço, um grande beijo e tchau!